Eu vejo que eu tenho muitos alunos advindos de uma cultura mais popular e que estavam acostumados a ouvir mais uma música mais popular e que eles entram no meu curso, acabam conhecendo essas obras magníficas do talento humano e eles mudam no seguinte sentido, eles passam a ter mais habilidades. Porque a música popular, como eu disse, ela fica muito restrita a esse olhar das pessoas. Não estou dizendo que não tem valor, que não presta, não é nada disso. Tem lá o seu valor, né? Eu diria até com valor documental, mas é mais limitativa, né? Porque em termos de forma, você tem uma simplicidade muito grande e no diálogo isso não estabelece um diálogo com as profundas estruturas das possibilidades do universo. Porque, veja, a forma, o que é? Forma é a concretização de possibilidades metafísicas. Vou explicar melhor. Você quer falar com uma... Está claro, mas às vezes o nosso público está usando uma linguagem mais comum, pode ser mais fácil para alguns entender. Mas sabe por que eu tenho que ir fundo às vezes? Porque senão o pessoal fala, você é preconceituoso. Não, você quer ser. Ou você não conhece o que você está falando, não sabe o que você está falando. Mas assim, a forma concretiza essas possibilidades do real. Porque assim, a gente tem muitas possibilidades, né, de fazer as coisas. E a gente, às vezes, tem tantos pensamentos na cabeça, mas não conseguimos colocar aquilo no papel, por exemplo. Sim. Então, a forma diz respeito a isso. Qual a estrutura que você vai colocar no papel, aquela sua ideia? Na arte isso acontece também. Eu sou um grande artista. Tudo bem, você é um grande artista, então cadê sua obra? Você tem que colocar lá no papel, escrever. E senão você não é artista. O artista só é aquele que faz a obra. Por quê? Sim. Porque dentre uma multiplicidade infinita de possibilidades que o universo, de um modo geral, nos proporciona, o artista, o criador, é aquele que vai e seleciona alguma coisa e faz. Mesmo que haja infinitas dentro daquela ideia, mas ele concretiza, né? Concretiza, exatamente. Ele concretiza alguma coisa, seja bom ou seja ruim. Então o que acontece? A grande música, ela trabalha formas muito mais elaboradas. Entendeu? Então ela trabalha uma possibilidade de expansão do intelecto, expansão do entendimento, expansão da alma. E isso reflete no ser humano que ele consegue... Que expande seu espírito, sua compreensão, sua capacidade, sua comunicação. Expandir as suas potencialidades. Exatamente. Assim, né? E por isso, na Idade Média, a música era estudada junto com as ciências da natureza, ciências do cosmos, chamado quadrívio. Não sabia, não. Matemática, geometria, astronomia e música. Era um conjunto de disciplinas dos estudos superiores da Idade Média. Que são as matérias que levam, né? Que levam o intelecto à compreensão desse todo, do cosmos, do universo, né? Ciências do cosmos, da totalidade. Hoje em dia, o que acontece? Com o advento da modernidade, nós vivemos uma realidade cada vez mais fragmentada. Isso começa na modernidade, com Descartes. E focada no ilimitada, né? Por quê? Exatamente. Por quê? Porque o Descartes disse que nós só podemos compreender aquilo que nós podemos quantificar. Certo. Então, todo o espaço disso que nós estamos falando, da arte, da compreensão, da metafísica, isso aí tudo foi para o espaço, porque como é que você vai quantificar as possibilidades metafísicas do universo, né? Não há possibilidade, pelo menos por enquanto o homem não consegue. Então cai-se num cientificismo muito raso, que é a origem da modernidade. Por um lado, o advento das técnicas possibilita algumas facilidades, mas por outro lado, o aparato cognitivo humano vai ficando cada vez mais atrofiado, né? E as pessoas carecem cada vez mais de uma experiência real da realidade, e por isso graçam os casos de doenças psíquicas, de desânimo, de pessoas que não têm sentido na existência. Nunca antes na história da humanidade houve tantas pessoas com depressão, com doenças psíquicas que antes ninguém sabia o que era. Até aproveitando esse ponto que você está dando a sua explicação, cabe a minha terceira pergunta. A queda cultural, que é bem visível no Brasil, em todos os aspectos, ela, na música, você percebe essa queda, né, nas crianças, nos jovens? Eu percebo, isso é uma lástima, uma verdadeira lástima. Eu recentemente estava fazendo uma caminhada, vindo da minha casa para cá, né, para o estúdio aqui, e eu passei em um bairro aqui da cidade, que não é um bairro ruim, é um bairro, eu nem sei o nome, para baixo ali da Pedreira dos Anjos, sabe?
Estamos falando de Paraguaçu Paulista, que é uma cidade pequena, dos anos, mas é uma cidade boa. Dos anos ali, sabe? É onde tem ali aluguel de máquinas, tudo. Uhum. É um bairro que não é ruim, não é um bairro. Uma cidade... É um bairro legal. E tinha umas 10, 15 crianças brincando na rua, assim, pela qual estava passando. Crianças até bem vestidas, bem nutridas, e, enfim, casas boas. E tava tocando um funk lá. E a letra do funk eu não posso nem reproduzir aqui em respeito à senhora, né? E aos nossos telespectadores. Mas é uma coisa baixíssima. Assim. Uma criança ouvir aquilo, né? Bom, é o seguinte, a genitália feminina, a letra é isso, só isso. Só isso. Mais nada. Com o ritmo lá, uma brincadeirinha lá. Que coisa idiota é essa, né? Isso está abaixo do idiota, isso está abaixo da crítica, isso está abaixo do humano. Isso está abaixo do animal, isso é subanimal. O animal não fica lá falando o nome do órgão genital dele. Quando ele precisa usar, usa, acabou. Não tem que ficar falando daquilo. Então, é uma música, vamos dizer assim, música, entre aspas, vamos colocar entre parênteses se é música, que faz com que o ser humano desça, não apenas a condição humana, mas se coloque abaixo do animal. Entendo. E isso, então, para a criança e para o jovem que está em formação, porque o adulto ainda consegue discernir, isso presta, não presta, vou por aqui, não vou. Mas uma criança e um jovem, como é que fica, então, Dante? Como é que fica o nosso Brasil nessa situação? Aí é o seguinte, como fica o Brasil? Eu já vou chegar lá, como é que fica o Brasil. Veja só, que interessante. Uma música que tem essa capacidade de unir todas as áreas do conhecimento. Né? Mas eu vou falar para você como é que vai ficar o Brasil. Desse jeito. Desse jeito. Eu também quero que você acrescente como é que ele vai ficar se a gente partir para a área cultural de mais alto nível. É por isso que eu me dedico a isso. Eu me dedico à restauração da alta cultura através da música clássica, da música universal, porque eu acho que é o caminho que condensa mais possibilidades para isso. Tá? Porque senão nós vamos para o buraco, nós vamos para baixo do buraco, nós vamos parar no... Então você conta para a gente as duas pontas, se é a queda total, que eu espero que não ocorra, e o ápice, que eu espero que ocorra. Sim, eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem compreensível, porque é o seguinte, quando você inocula isso nas crianças, desde pequenininho, no adolescente, já vai ter uma carga espiritual muito deteriorada. Como eu disse, não somos só corpo. Você não está estragando o corpo exatamente da pessoa ainda. Você está estragando o espírito. Manchando o espírito. Então vai chegar na adolescência, vai chegar na juventude, a pessoa vai manifestar aquilo. E o que acontece? Vai começar a se destruir, vai ter condutas autodestrutivas. Entendeu? Porque mesmo que não seja consciente, fica guardado, impregnado no subconsciente da criança, né? Aquela... Por exemplo, quando eu era jovem, quando eu era criança, na verdade, jovem eu era quando adolescente. Criança, tava na moda pop, né? Madonna, Michael Jackson, sim. As coisas aí. Na sua E assim, eu não gostava daquilo, porque eu já gostava de música clássica, mas tocava em todos os ambientes, e aquilo foi se inoculando em mim, certo? E aquilo gerou o quê? Um sensualismo, é uma música muito sensual, né? E a Madonna, por exemplo, tinha aqueles clipes que ela parecia seminua. E eu, como criança, com 7, 8 anos de idade, vendo aquilo, comecei a me interessar por ver mulheres. Entendeu? Com 7, 8 anos, eu já estava interessado naquilo. Uma coisa que uma criança nessa idade não deveria ter, né? Não deveria ter. Então, comecei a ter interesse muito precoce por essas coisas, tá entendendo? Na adolescência, então, aí, comecei a... tive banda de rock e tal, bebia bebida alcoólica, com 14, 15 anos já bebia. E só te cortando um pouquinho, Dante, o que está acontecendo é que acontece que a criança, ela queima etapas, em vez de, naturalmente, ela tem uma etapa da infância, que ela tem que estar no outro mundo, na adolescência, e quando há essa precocidade nesses assuntos, ela queima etapas. De repente, com 17 anos, ela já tem a vivência de uma pessoa de 40. Exato. Quando ela chegar com 40 anos, o que ela vai fazer? Aí tem que começar... Aí outro negócio, um fenômeno chamado adicção. Adicção, certo? Eu aprendi este termo em um curso do Padre Paulo Ricardo. Né, Conheço o Padre Paulo. Pelos vídeos dele, excelente. É um grande pai espiritual, né? Um grande mentor. E ele deu um curso sobre isso. Adicção, eu não conhecia esse termo. A adicção é um processo neuroquímico de atrelamento de certas substâncias ligadas ao prazer com certos atos, certo? Então, por exemplo, o uso de drogas gera adicção, que é o quê? É a dependência, né? Então, o nome técnico é isso, é adicção. Pornografia, não é?
bebidas alcoólicas, violência. Então, até uma explicação química no cérebro para essas reações. Exato. Que aí a pessoa está sempre buscando aquele sempre mesmo, buscando mais. Aquela, porque chega um momento que satura uma determinada quantidade, uma substância tóxica, ou de uma pornografia, de qualquer coisa que gera vício, né, em prazer, uma sensação prazerosa, ela chega a um ponto que satura. Aquela quantidade já não faz mais efeito. Por exemplo, você começa a tomar cerveja todo dia. Aí você começa com um copo. Um copo já não está satisfazendo, você precisa de 2. Aí a 2 não estava satisfazendo, você precisa de uma garrafa. Uma garrafa já não estava satisfazendo, você precisa de 3 garrafas. Aí 3 garrafas já não estava barril de chope. Aí a cerveja não está mais satisfazendo, você começa a tomar cachaça. Aí uma garrafa. Aí já é um desequilíbrio, né? Exatamente, tá entendendo? Essa é a adicção. Você precisa cada vez mais doses para você ter aquele prazer que antes você tinha com menos, certo? Isso é inoculado através dessas músicas. Sim. Porque elas estimulam esse sensualismo, né? Então, e ninguém ia defender, ninguém é capaz de dizer abertamente, ainda hoje, agora já está começando a flexibilizar. Vamos sancionar aqui a pedofilia. Ninguém vai falar isso, né? Porque vai ser favorável ainda. Porque gera uma repugnância muito grande. Então, como é que eles vão começar a ensinar a pedofilia? Através da música. Sensualizando as crianças. Eu já ouviu falar da janela de Overton? Eu já ouvi falar, não me recordo. Mais ou menos diz assim, que quando você quer que uma sociedade, você quer colocar um valor numa sociedade, mas você sabe que aquele valor não vai ser bem aceito, você começa a dar primeiro uma coisa sutil, aí ele aceita aquilo mais ou menos, não, tudo bem, então não. Pedofilia não, de forma alguma. Mas qual que é o problema de uma criancinha de 5 anos de ouvir um funk? Isso é normal, é até se divertindo. Então você começa aos poucos e colocando aquele valor que é totalmente errado, até que seja um momento que a sociedade aceita. Vai introduzindo coisas cada vez mais pesadas, né? É isso que você está dizendo, né, Dante? É como cada vez uma droga mais pesada, né? Como cada vez isso. E aí a música também, que valoriza também esses valores mais mundanos, ela faz com que a criança também, em vez dela ir melhorando como ser humano, ela vai... Sim, e aí ela chega na adolescência, ela já vai ter uma sexualidade precoce, vai ter predisposição ao vício, tudo isso foi inoculado nela. Com 40 anos ela já perdeu o gosto pela vida, exatamente. Já viveu tudo que tinha que viver. Exatamente, e ela começa a ter essas atitudes precoces, de precocemente querer esse prazer, né? De modo que todo o processo de educação é justamente o contrário, você ensinar a criança que ela não pode fazer só o que ela quer, né? O jovem não pode fazer só o que ele quer. Ele precisa aprender o autocontrole, que é justamente a virtude dos adultos, né? O adulto, o que diferencia um adulto de um jovem, de um adolescente, uma criança? Justamente o adulto é mais controlado, tem responsabilidade, né? Sabe que os atos têm consequências. Então, Dante, é por isso que eu acredito que é importante pessoas como você que buscam trazer para o jovem, trazer para a comunicação nossa, não é querer, não vamos discriminar, abolir o funk como uma música mais popular, não, de forma alguma. O que tem que ter é equilíbrio. Então, vamos trazer de volta também a música clássica para o dia a dia da criança, para ela poder pelo menos ter a condição de discernir o que faz bem para ela ou não. Sim. Certo? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, eu vejo a seguinte situação, você começa a alimentar as criancinhas, assim que elas param de mamar, ao invés de você dar comida, arroz, feijão, carne, você começa a dar lavagem. Lavagem, né? Casca de melancia, Sim. Casca de mamão, né? Resto de comida, enfim, né? Aquela coisa horrorosa, aquela gororoba horrível, né? Dá pra criança lá. Ela vai chegar com 10 anos de idade, aí é só comer lavagem. Se você chegar a apresentar, isso aqui é um filé mignon, isso aqui é um camarão, não quero, isso é bobagem. Ela não vai nem saber essa porcaria, não quero. Não, mas isso aqui é muito melhor melhor do que a lavagem que você está comendo. Isso é lixo, você está comendo lixo. Você é preconceituoso. Você é elitista. Ela não vai aprender. Entendeu? Qual que é o raciocínio mesmo? Tá certo. Então, assim, sem hierarquia não há valor. Então, você tem que saber dar o devido senso das proporções para as coisas, o devido valor para as coisas. E se você só sabe dar o valor, se algo for melhor do que outro algo. Tem uma referência, né? Tem uma referência. Se não existe algo melhor, como é que você vai saber que tem valor? E Se tudo é igual, então nada tem valor.
porque o seu referencial tem que ser superior, né? Senão você não consegue melhorar. Exatamente. Sem boas referências, Por isso, a sociedade desanda. Aí eu respondo aquela sua outra pergunta. Nós vivemos, segundo o nosso querido Papa Bento XVI, denunciou isso em 2009, lá no Parlamento Alemão, vivemos hoje na ditadura do relativismo. O que é isso? É a abolição do valor, a abolição das hierarquias. que Então, tudo é igual. Não, tudo é igual, tudo é válido, tudo é belezinha. Então, todo discurso é válido. Tá certo? Então, por exemplo, os índios lá do Alto Xingu, que nascem gêmeos, a cultura deles é que você tem que enterrar vivo essas crianças. Isso é igual, por exemplo, ao cristianismo, que você tem que cuidar da criança, que é um ser que tem uma alma eterna, você tem que educar para o céu, entendeu? Você tem que dar amor, proteger a vida do nascimento até a morte natural. Isso é igual ao índio que enterra a criança viva. Tem que ter o mesmo respeito. A gente tem que começar a buscar no Brasil um certo discernimento do que é certo e errado, né? Sim. Então, sem hierarquia de valores, você não tem conhecimento. O conhecimento já se torna inviável. Você conhece por contraste, nossa mente é dialética. Então a gente precisa do contraste para saber o que presta, o que não presta, o que é bom, o que não é. Isso é essencial para o ser humano se nortear na realidade. Sempre foi assim. Os bons exemplos humanos. Já ouviu falar isso? Quando nós éramos mais jovens, né? Nós nos guiávamos por quê? Bons exemplos. Claro, sempre tem aquelas pessoas na sociedade que são pessoas exemplares. Né? Um pai exemplar, uma mãe exemplar. Não precisa ser uma celebridade. O dono da padaria, o sujeito honesto, íntegro, né? O barbeiro, né? O cabeleireiro, enfim, o padeiro. Como você disse, são referências, são padrões. Dão norte, senão você norte. fica perdido, né? Sim. O jovem fica perdido, a criança fica perdida. E na música também. Sim. Se ela ouvir qualquer coisa e não ter uma referência de uma coisa melhor, exato, ela também vai ficar perdida. Então, esses são os frutos da ditadura do relativismo. É verdade. Que nós somos combater com arte, com música de qualidade. É verdade. Então, Dante, eu gostaria de te pedir um favor. Sim, claro. Que você falasse para o nosso público, então, sobre o seu seminário de música, que vai ocorrer agora nesse mês que vem. Festival de música. Entrasse em detalhes, se vão ser cursos, se vão vir professores para o seu festival, porque é um ponto aí, é uma luzinha que está surgindo no Brasil, né, e que tem que ser divulgada. Eu gostaria que você falasse a data e a estrutura do seu festival. Sim, o Festival de Música, Sandra, é o seguinte, é justamente uma consequência direta aqui do seminário de música, né, que você conheceu hoje, que é o nosso curso online, que tem justamente essa abrangência, que trata a música como um fenômeno muito abrangente, muito mais do que até mesmo cursos superiores aqui no Brasil. Então, o Festival de Música é justamente a proposta de colocar em prática tudo isso que nós estamos discutindo aqui na teoria. Certo? Porque a música é também prática. Claro. Nós podemos falar sobre música aqui, eu adoro falar sobre música, tá? Mas nós colocarmos isso em prática tem um valor tremendo. E quantos dias são o festival? O Festival de Música este ano vão ser 4 dias. 4 dias. E aí nós vamos colocar em prática tudo que nós discutimos aqui na teoria, certo? Por exemplo, nós vamos ter um coral, tá? E neste coral nós vamos trabalhar fundamentalmente obras sacras. São obras que elevam o espírito humano, tá certo? E por que eu escolhi, junto com o meu querido amigo, o preparador do coro, Camilo Calandrelli, lá de Ribeirão Preto, possivelmente vai estar nos assistindo aí também, mas justamente escolhi essas obras, juntamente com ele, por serem obras que elevam o espírito. Porque, veja, na música sacra, nós temos uma harmonia, nós falamos sobre harmonia, equilíbrio, né? Entre a letra, a melodia, a harmonia e o ritmo. Existe uma composição totalmente harmônica. Por exemplo, a obra de Palestrina que nós vamos fazer, o Jesu Rex Admirabilis, é um coro belíssimo, 4 vozes, 3 vozes. A capela, tá? Sem acompanhamento, só vozes. E são 3 melodias diferentes, com harmonia muito suave, muito clara, certo? Texto maravilhoso, diz Jesus, ó Rei admirável, né? Então, uma letra como essa, uma melodia linda, suave, calmo, pacífica, com o canto gregoriano, só que polifônico. Terão essas apresentações, nós teremos também aulas, terão cursos, sim, vão claro. ter professores. Então, justamente, este repertório que eu estou falando vai ser trabalhado na aula de canto coral. Ah, sim. Certo? Então, o aluno, mesmo que
nunca tenha cantado na vida, porque nós temos alunos no nosso seminário de música que já são músicos e outros que ainda não são, que ainda não tiveram essa oportunidade. Então a pessoa vai vir, vai aprender a cantar e vai cantar esse repertório, certo? Que é admirável, também é um repertório admirável. Isso passou pelo crivo da história, dos tempos. Vamos ter obras de Bach, de Mozart, de Beethoven, isso no coro, tá? Na orquestra nós já vamos ter obras de Tchaikovsky, Mascagni, Villa-Lobos, tá? Que são mais atuais, mais modernos, românticos, enfim. E vamos ter obras desde a Idade Média até o contemporâneo, sempre com essa preocupação do alto nível estético, histórico. E os alunos, não apenas canto coral, poderão aprender também os instrumentos. Violino, a viola sinfônica, o piano. Então pode vir aqui alguém que nunca tocou um instrumento na vida, pode assistir participar do festival e aprender, claro, ou se introduzir alguns. Essa é a ideia, justamente colocar os iniciantes, né? Nós vamos ter vários níveis de apresentações. Vamos ter a apresentação profissional, né, de alto nível artístico, mas também temos as não profissionais, com grupos que são amadores. Também vão se apresentar no festival. Aqui mesmo, de Paraguaçu Paulista, eu farei a apresentação da orquestra, nossa Orquestra Sinfônica Infanto Juvenil. São todos amadores, né? Tem um músico profissional lá. Aliás, tem só um professor de violino, que é professor, que vai tocar junto. Mas são jovens, de entre 7 a 14 anos de idade. O mais velho tem 14 ou 15. Então são jovens que vão tocar, são amadores, e vão tocar no nosso festival. Mas também temos músicos profissionais. Vou citar o caso do nosso professor de arte, instrumento de arte, que é o Jairo Chaves, que estiver nos assistindo aí. Um abração para ele. Mas o Jairo tem uma grande experiência, já toca em orquestra sinfônica há mais de 20 anos, mais de 30 anos. E já tocou até na maior orquestra do mundo, que é a Orquestra Filarmônica de Berlim. É a maior porque é a mais tradicional, é a mais antiga orquestra do mundo em funcionamento. É um inverno diferente para o brasileiro comum, aprender uma coisa. Exatamente. Vale a pena, né? E aqui no Festival de Música nosso, né, que é uma consequência do Seminário de Música, nós abrimos as inscrições para as crianças e jovens carentes da região, totalmente gratuito. Quem é aluno do seminário também é gratuito, o festival é totalmente gratuito, né? A pessoa vem para cá, ela só tem a despesa mesmo da viagem. Tá? E para quem não é aluno e quem não é jovem aqui da rede municipal de ensino, criança carente e tal, a inscrição é R$ 47,00. Tá? Para 4 dias de curso, de vivência, com todo esse material que vai ter acesso aqui, de alta cultura, de música clássica, erudita, enfim, e todos esses grandes mestres, esses grandes professores que estarão aqui à disposição, é realmente um valor simbólico. É um trabalho que você está fazendo mesmo para trazer o povo brasileiro, trazer as pessoas para a música clássica. Né? Realmente é um valor que é simbólico. Exatamente, Sandra. E justamente aí eu concluo aquela outra pergunta que você fez, importante, mas onde nós vamos parar? Por um lado, pela degradação, por outro, pela restauração da alta cultura. Né? É o seguinte, eu creio que é justamente esse tipo de repertório, que se fosse conhecido por todos, é o que evitaria, por exemplo, as pessoas de ficarem adstritas à lavagem, como se fosse a lavagem, esse repertório cultural, não só da música, mas de todas as outras manifestações do espírito humano. Essa lavagem cultural, essa coisa, aquela condição do ser humano que está abaixo da sua capacidade. Abaixo da capacidade dele. Então, realmente, quando você conhece aquilo que é muito maravilhoso, muito alto, muito elevado, você não quer mais saber daquelas coisas rasteiras, né? Isso acontece, por exemplo, com os grandes místicos. As pessoas se convertem, né, por exemplo, no cristianismo, e vão lá para o mosteiro, no meio do deserto, querem viver aquela experiência maravilhosa, contato com Deus, né, porque naquele mundo já não interessa mais. Ter contato com algo muito maior. Então, essa grande arte, as grandes manifestações do espírito humano, dão testemunho dessa grandeza de Deus. Então, quando você toma contato com isso, você não quer mais voltar àquela situação meio animal, meio subhumana, né? E aí você começa a ter até um significado profundo na tua vida, né? Exato. E você começa justamente a ter uma compreensão muito maior sobre tudo que está acontecendo. Então, você vai ser enganado, por exemplo, por político picareta, né? Por vagabundo, por estelionatários, e a sociedade vai melhorando. Né? A sociedade vai melhorando. E a gente, todo. Com pessoas que você vai construindo um Brasil melhor, porque é isso que nós estamos precisando no nosso país. São de jovens, eu falo jovens porque o Dante é bem mais novo que eu, né? E ele está aproveitando, está pondo em prática
Então, todo o conhecimento para outras pessoas melhorarem, né? E quem sabe daqui uns 20, 30 anos, o nosso Brasil vai estar o que todos nós desejamos. Ô, Sandra, isso é uma coisa que eu aprendi, precisamos falar aqui, né, com toda a justiça do mundo, com o meu grande professor, Olavo de Carvalho. Sim, o professor Olavo. Que é seu professor também, sim, né? Nosso grande mestre, Olavo de Carvalho, que ele ensina e é muito contumaz ao dizer que o caminho da salvação de um país, do caos, da desordem, da barbárie, é a restauração da cultura, da alta cultura. Porque os problemas não vão ser resolvidos na esfera política. E não vai ser em 5 anos, em 10 anos, vai ser algumas décadas. E o povo brasileiro é um povo tão bom, é um povo que tem um país maravilhoso, que pode ser realmente o melhor país do mundo. Então, se nós unirmos o povo nessa corrente do bem, é que nós temos a chance, exatamente, através da restauração da alta cultura, de futuramente surgirem melhores políticos e nós resolvermos esses problemas que nos assolam hoje em dia. Sem compreensão, não há resolução. E por isso, Dante, que eu agradeço muito a entrevista que você me deu. Quis mesmo que você fosse o meu entrevistado, porque a gente tem que mostrar para o público, quanto mais pessoas melhor, os influenciadores, as pessoas que estão fazendo algo acontecer no Brasil. E o Dante é um deles. Eu agradeço muito a oportunidade de entrevista. Sei que você tem um conhecimento aqui que a gente poderia estar falando aí por mais 2 meses direto. O Dante tem livros escritos, tem vídeos no YouTube, e eu peço a todos até que assistam, vocês só vão estar adquirindo mais conhecimentos. Obrigada mesmo pela entrevista, foi um prazer. Ô, Sandra, eu que agradeço pela sua generosidade. A minha vontade é de deixar falando aí mais 3 dias, que eu tenho prazo, porque eu trabalho, eu tenho um vídeo limite, claro, né? Sim, claro. Exatamente, então, eu também agradeço, né, você ter me convidado para essa entrevista, que é justamente para esse trabalho de comunicação, e eu estou à disposição, tenho grande prazer nisso, né, tenho dado aí palestras no Brasil inteiro sobre esses temas, e eu considero isso a minha missão, porque eu tive acesso a esses conhecimentos, e eu quero repassar isso ao máximo de pessoas possível, tá, porque eu tive uma série de oportunidades de perceber, eu consigo perceber o que precisa ser feito para restaurar o Brasil, e eu estou tentando fazê-lo, né? Com um ou outro apoio, a gente vai conseguindo cada vez mais pessoas para nos apoiarem, tá certo? E com isso a gente cria essa corrente do bem. Né? Sim, como o professor Olavo tem feito, você também agora está seguindo o exemplo dele, a gente tem que deixar para as outras pessoas o que a gente adquiriu, senão para que não valeu tanto conhecimento, não é, Dante? A gente tem que ensinar o próximo. Exatamente. Eu agradeço realmente a entrevista novamente para você. Me dá essa oportunidade. Maravilha, Sandra. Muito obrigado, então, tá? Obrigada, eu que agradeço.